Olá, boa noite a todos os companheiros do GELAC, do Grupo Espírita Luz, Amor e Caridade. E também a todos aqueles que acompanham as nossas lives, né, as nossas transmissões, as nossas preleções doutrinárias, sempre às segundas-feiras, aqui através das nossas redes sociais. Tá? Essa instituição, GELAC, Grupo Espírita Luz, Amor e Caridade, localizada na cidade de Salvador, e que foi fundada há mais de 30 anos aqui atrás. Muito bem. Hoje, nós temos o nosso companheiro Marcelo de Castro, tá? Psicólogo, escritor e colaborador do GELAC também, que hoje vai falar conosco, vai fazer as suas reflexões com o tema O Poder da Vontade. Tá? Mas antes de passar a palavra para nosso amigo Marcelo, tá? Vamos, como sempre nós fazemos, uma prece inicial para nos prepararmos, para nos sintonizarmos com os bons espíritos, com os espíritos protetores, com aqueles que presidem esse trabalho no Grupo Espírita Luz, Amor e Caridade. Então, eu vou pedir a vocês, quem quiser, evidentemente, fechar os olhos, né? Elevar o nosso pensamento ao alto, pedindo a permissão do nosso Pai Maior, para que possamos, na noite de hoje, com o auxílio do nosso companheiro Marcelo de Castro, conversarmos, refletirmos, analisarmos sobre o poder da vontade. Permita, Pai amigo, que os bons espíritos possam inspirá-lo, possam envolvê-lo nas palavras que ele utilizará na noite de hoje. E que possamos, cada um de nós, estejamos abertos às ideias sempre renovadoras da doutrina dos espíritos e do Evangelho de Jesus. Esteja conosco, Pai amigo, agora e sempre. Bem, meus amigos, eu vou passar a palavra para o nosso companheiro Marcelo de Castro. A palavra é sua, Marcelo. Boa noite. Minhas amigas, meus amigos, muito boa noite a todas, muito boa noite a todos. É para mim realmente uma satisfação grandiosíssima estar aqui mais uma vez falando para o GELAC, que eu faço palestras em muitos centros, e estar de volta aqui ao GELAC falando novamente, para mim é de uma alegria imensa, porque eu realmente me sinto de alguma forma, ou me dou o direito de alguma forma de me sentir trabalhador dessa instituição que sempre me acolheu com muito carinho, com muita generosidade, e sempre tivemos uma troca espiritual, energética, uma identificação muito grande com os espíritos, tanto os espíritos desencarnados, quanto os espíritos encarnados, trabalhadores dessa instituição. Então, estou muito feliz de aqui estar novamente falando para o GELAC, tendo a felicidade de rever meu amigo Paulinho, já fazia tempo que nós não nos víamos, então, só por isso, vê-lo novamente já foi uma alegria muito grande para mim. E hoje, para falarmos de um tema que, em tempos de pandemia, é de fundamental importância, não é? Afinal de contas, hoje conversaremos um pouco sobre o poder da vontade. Falar sobre o poder da vontade num contexto social tão complexo como esse em que nós vivemos, dá fundamental importância. Isso, por si só, já é grandioso, mas também por um outro detalhe também. Esse tema, o poder da vontade, ele está presente como capítulo do livro Obsessão e Desobsessão, da grandiosa trabalhadora Sueli Caldas Schubert. Muitas de nós, certamente conhecemos as obras dela, temos algumas dessas obras,
Mas o que me, de alguma forma, emociona ainda mais em falar sobre esse livro dela, Obsessão e Desobsessão, o que me alegra ainda mais em falar dela, desse livro dela, é pelo fato de que Sueli acabou de desencarnar, né? Fazem 12 dias que Sueli Caldas Schubert desencarnou, deixando uma obra grandiosa, toda vinculada à literatura espírita, né? Então, apenas 12 dias do regresso dela à vida espiritual, e pelo menos de acordo com toda a dedicação que ela teve ao longo de toda uma vida, com todas as obras que ela publicou voltadas para o espiritismo, acreditamos muito que ela esteja retornando agora à vida espiritual, com certeza melhor do que ela estava quando ela aqui reencarnou. Então, para mim, volto a dizer, é uma alegria grande falar desse tema, justamente apenas 12 dias da desencarnação dessa grandiosa trabalhadora, não só no Brasil, como também no exterior, já que ela fazia palestras também em alguns outros países, para além do Brasil. Falar também que Emmanuel nos deixou um ensinamento muito interessante no que diz respeito a todas as atividades que nós desenvolvemos a respeito do Espiritismo. Porque foi perguntado a ele, esse grande espírito, que nós sabemos que já está reencarnado, o Espírito Emmanuel, atualmente com a idade em torno de 21 anos, na cidade de Ribeirão Preto, São Paulo. Um dos livros que ele nos deixou de legado, enquanto ainda estava na vida espiritual, antes desta atual reencarnação, chama-se Pensamento e Vida. No livro Pensamento e Vida, Emmanuel nos deixa ensinamentos fabulosos. E entre as diversas mensagens que ele coloca nesse e em outras obras grandiosas, foi perguntado a ele qual seria o maior bem que poderíamos fazer ao espiritismo, nós espíritas contemporâneos. O que é que nós poderíamos fazer de principal, de maior contribuição para o espiritismo? E ele respondeu que a maior contribuição que nós poderíamos dar ao espiritismo na atualidade é justamente a sua divulgação. Então, um trabalho como esse que o GELAC está fazendo, entre tantas outras casas espíritas, divulgando o pensamento espírita, da mais alta importância. Nós sabemos que nesses dias tão complicados de pandemia, muitas pessoas, uma quantidade enorme de pessoas, têm sintonizado com uma sensação, com uma emoção, com um estado de pensamento muito pessimista. Cada vez mais pessimista. Eu tenho escutado isso diversas vezes no meu trabalho. As pessoas me dizendo, Marcelo, só temos notícias ruins ultimamente. Já faz algum tempo que nós não temos nada de bom, porque realmente esse é um momento muito complicado de renovação social, de renovação espiritual. Afinal de contas, através do próprio espiritismo, sabemos que nós estamos em plena transição planetária. Nesse movimento de pessimismo e de tanta falta de vinculação com boas ideias, bons pensamentos, nós precisamos levar em consideração a importância de pensarmos a respeito do poder da vontade. E eu gostaria de começar o aprofundamento do tema falando a respeito de um dos principais livros que nós temos em toda a codificação espírita, o Livro dos Médiuns, onde está inscrito na página 300, item 340, o seguinte: no item 340 do referido livro, Allan Kardec escreveu o seguinte: as sociedades, pequenas ou grandes, e todas as reuniões, qualquer que seja a sua importância, têm que lutar contra um outro problema
uma outra dificuldade, um outro escolho. E ele continua: os promotores de perturbações não estão apenas no seu seio, ou seja, encarnados, mas estão igualmente no mundo invisível. E ele conclui esse pensamento dizendo o seguinte: do mesmo modo que há espíritos protetores para as sociedades, para as cidades e para os povos, os espíritos perturbados, malfazejos, se ligam também, por sua vez, aos grupos grandes, como aos pequenos e aos indivíduos. Mas por que eu estou lendo esse tema de O Livro dos Médiuns, item 340, para falar sobre o poder da vontade? Nós aprendemos com o Espiritismo que existe, naturalmente, uma grande influência entre nós, os encarnados, daqueles que, na condição de invisíveis, estão em diversos lugares, inclusive, nos influenciando. Esses espíritos que foram outrora reencarnados, assim como nós no momento atual, e que encontram-se naturalmente nesse momento na vida espiritual, nem sempre adquiriram um estado de equilíbrio, de desenvolvimento intelectual, desenvolvimento emocional. Ou seja, muitos deles desencarnaram com uma série de mazelas emocionais, dificuldades, como, por exemplo, ódios, rancores, ciúmes, desejo de perseguição. É assim, porque a desencarnação não muda efetivamente a ninguém. Ou seja, conforme nós somos, nós desencarnamos. A desencarnação por si só não muda a ninguém. Sabemos muito bem que é como se fosse um desvestir, retirar de uma roupa, porque a desencarnação não muda efetivamente a ninguém. Então, esses espíritos em grau de perturbação, de desequilíbrio, conforme eles estão, eles desencarnam. Se nós já entendemos que, como eu me referi anteriormente, a desencarnação não muda a ninguém, esses espíritos chegam à vida espiritual do mesmo jeito. E, naturalmente, vão buscar um estado de sintonia e de frequência vibratória análoga às pessoas que estão também, de alguma forma, mais ou menos, nessa mesma sintonia e onda vibratória. Mas, Marcelo, me diz o que é que isso tem a ver com o poder da vontade, porque não está muito claro para mim. O que eu estou querendo dizer, minhas amigas e meus amigos, é que esses espíritos, eles irão interferir diretamente em nossa vontade e, de alguma forma, irão tentar obnubilar, prejudicar, dificultar as nossas escolhas, o exercício do nosso livre-arbítrio pleno, mais voltado para um grau de consciência, de bem-estar, de crescimento. Se nós, de nossa parte, não estivermos relativamente atentos a esse tipo de interferência, poderemos perceber que a nossa vontade terá, inevitavelmente, uma interferência grandiosa e, infelizmente, voltada para o desequilíbrio. Há que se perguntar, porque muitas pessoas falam isso, não é? Em um título de crítica. Ora, mas e onde estão os espíritos bons? Se é assim que procede em relação àqueles desequilibrados. Ora, se nós temos, então, os espíritos protetores, guias espirituais, anjos da guarda, enfim, por que eles não impedem que tal interferência negativa desses outros espíritos perturbados nos cheguem? E através do próprio Espiritismo, nós entendemos que, em verdade, nós, se fizermos um aprofundamento maior nessa reflexão, veremos que, pelo contrário, esses espíritos bons, eles fazem o possível para nos demover de inclinações perturbadoras. O que significa dizer que o que eles podem fazer, eles fazem, assim aprendemos com o Espiritismo. E basta pensar num exemplo muito, muito simples a esse respeito. Basta pensar num pai
ou numa mãe que tem um filho ou uma filha e que, percebendo que eles estão prestes a fazer uma caminhada, darem um passo equivocados e que podem desenvolverem algum problema a partir dali, podem vivenciarem algum mal, alguma perturbação. E nós, como já temos, pela nossa idade, pela nossa maturidade, uma percepção maior de que aquilo pode gerar um mal evitável, não aquele tipo de mal que servirá para o crescimento natural dos nossos filhos, das nossas filhas, mas um mal evitável, nós orientamos. Assim como fazem os bons espíritos, nós orientamos. Esses espíritos bons, através da mesma metodologia de vibração, de sintonia por uma determinada onda vibratória que tentem nos alcançar, buscarão, de toda forma, nos demover do mal, nos auxiliar à mudança de pensamento, para que, através da mudança do pensamento, a nossa vontade para fazer ou deixar de fazer algo também possa absorver essa orientação positiva. Mas acontece que, segundo nós aprendemos com o próprio Espiritismo, que nós costumeiramente andamos tão desatentos, tão apressados, tão ansiosos, tão perturbados em dar conta das coisas do dia, que muitas vezes terminamos por esquecer que existe esse outro lado espiritual e, naturalmente, nessa nossa busca por dar conta das demandas do terra a terra, nós nos afastamos naturalmente de uma presença espiritual positiva, porque eles, na sutileza do pensamento e da vibração, tentando nos alcançar, encontrarão dificuldades. Claro, nós estaremos com um pensamento tão aturdido que não conseguiremos alcançar essas boas vibrações. Isso é tão interessante que mesmo Chico Xavier, já vinculado profundamente às propostas espíritas, já tendo psicografado a diversidade de livros, ele desejava, por exemplo, escrever romances, como outros médiuns anteriores a eles já tinham feito, já estavam fazendo. Só que, nesse desejo dele de escrever livros como romances, ele faz essa solicitação ao seu guia espiritual, Emmanuel. E é interessante a resposta que Emmanuel dá para nós incorporarmos as reflexões dessa noite, porque Emmanuel perguntou para ele: você deseja realmente escrever romances? E o Chico respondeu: sim, desejo ardentemente psicografar romances. E mesmo para Chico Xavier, que já estava tão vinculado às atividades espíritas, à oração e tudo mais, mesmo para ele, Emmanuel diz o seguinte: bom, se você então deseja escrever romances, é preciso que você faça algo a mais. O que? Perguntou Chico Xavier. Ao que o Emmanuel respondeu: é preciso que você, primeiramente, que você suavize o fluxo dos seus pensamentos, que você tranquilize os seus pensamentos através da prece. E o próprio Chico relata isso está aí nas redes sociais, na internet, qualquer um pode ver. Ele próprio menciona a dificuldade que ele teve para conseguir um grau de tranquilidade mental tamanho que pudesse captar as mensagens ditas por Emmanuel e outros espíritos, a fim de conseguir psicografar aquelas obras maravilhosas, como Paulo e Estevão, entre tantas outras, né? 50 mil anos, 50 anos depois, há 2.000 anos. Então, veja que mesmo para Chico Xavier, ele teve que fazer esse movimento de reequilíbrio de fluxo mental. Quando eu sempre sugiro isso às pessoas, no meu trabalho, é tão interessante notar como muitas pessoas dizem: Marcelo, eu não tenho um tempo para isso. Quer saber? Eu vou buscar logo um remédio, uma medicação que possa resolver o meu problema, o problema da minha intranquilidade mental. E não se dão conta da necessidade de fazerem por si só também um movimento de suavização do fluxo mental. Nós só conseguiremos fazer boas escolhas quando nós conseguirmos efetivamente redirecionarmos o poder da nossa mente.
Do ponto de vista espiritual, sabemos que a mente ela é vigorosíssima, tem um poder de criação fascinante, já que, do ponto de vista espiritual, aquilo que nós temos como espiritual, que não é material, é produzido pelo pensamento. Os romances, inclusive do próprio Chico, são diversos, principalmente aqueles escritos pelo espírito André Luiz, que foi um médico em sua última encarnação na Terra. Ele nos fala diversas vezes que os espíritos, na vida espiritual, eles fazem construções as mais diversas usando o poder do pensamento e não a matéria. Ninguém faz lá, por exemplo, a mistura de terra, de areia com cimento, molhando para produzir argamassa. É tudo de ordem mental, através do redirecionamento do poder da mente. Então, vemos que, segundo o Espiritismo, do ponto de vista espiritual, o poder da mente, ele é fundamental, mas também para nós, encarnados. Basta pensar, meus amigos e minhas amigas, num exemplo muito simples que eu gosto sempre de mencionar. Quem diria, há várias décadas atrás, que uma freira bem magrinha, baixinha, poderia originar um dos maiores hospitais da América Latina e que esse hospital se encontra em nossa cidade. O hospital pertencente às obras sociais Irmanduce, Hospital Santo Antônio, é hoje um hospital grandioso com a diversidade de atendimentos incríveis. Médicos e médicas, amigos meus que trabalham lá, me falam da organização do hospital, da grandiosidade do hospital, da forma como as pessoas costumam trabalhar no hospital, que é diferente. Tudo isso a partir da vontade de uma freira baixinha e magrinha, que há muitas décadas atrás iniciou seu trabalho de lídima caridade, resgatando pessoas que estavam nas ruas da nossa cidade e colocando-as naquilo que era antes, na região ali próxima aos alagados, um galinheiro. Era ali, num galinheiro, que essa franzina, mas gigantesca freira, franzina no corpo físico, mas gigantesca em espiritualidade, foi ali que ela começou aquela obra, hoje um dos maiores hospitais da América Latina. Tudo isso em função do poder da vontade. Esse espírito era tão grandioso, eu sempre gosto de mencionar o poder da vontade de Irmã Dulce, que, por exemplo, o André Luiz Peixinho, como nós sabemos, diretor-presidente da Federação Espírita do Estado da Bahia, certa vez nos contou, num colóquio que tivemos com mais algumas outras pessoas, a seguinte história. Ele, André Luiz Peixinho, médico do Hospital Santo Antônio, trabalhou diretamente com a Irmã Dulce, né? Certa vez, ele estava no final do plantão e ele conta que ele já estava cansado e já estava ali com vontade de retornar para casa, de voltar para casa. O plantão finalizou, ele já estava prestes a sair, quando a Irmã Dulce aparece para ele e fala, mais ou menos assim, meu irmão, você já está finalizando o plantão, não é? Ele disse, sim, irmã, já estou finalizando o plantão, já estou retornando para casa. Mas eu gostaria de lhe pedir uma coisa. Sim, pois não, irmã, pode pedir. É que eu gostaria que você, mesmo já tendo finalizado o seu plantão, gostaria que você examinasse em mim, que você me examinasse. Gostaria que você reservasse mais alguns minutos para você me examinar. E ele ficou super feliz, né? Muito embora cansado ali pelo final do plantão. Não, minha irmã, muito bem. Vamos lá, eu posso examiná-la sem nenhum problema. E aí ele foi seguindo, ó. Quando eles chegaram a um determinado leito, ela virou, né? Entrou no leito e disse assim, meu irmão, eu gostaria que você me examinasse nele, ou seja, em um paciente que havia acabado de chegar e que estava lá ainda precisando de atendimento médico, né? Então, olha a grandiosidade desse espírito. Eu gostaria que você me examinasse nele, através dele. E ele entendeu instantaneamente a grandiosidade espiritual da vontade sábia daquela mulher, que, no primeiro momento, ninguém olhava com muitos bons olhos, lá, décadas atrás, mas pelo seu poder grandioso de vontade intensa e de uma espiritualidade profunda, fazia coisas como essa. Você poderia me examinar nele.
E o André Luiz Peixinho foi lá fazer o devido exame no paciente que havia acabado de chegar e não efetivamente nela. Isso é o poder da vontade. Muito embora nós possamos compreender que todos nós contamos com a presença de espíritos bons ao nosso lado, momentos como esse, como eu me referi anteriormente, em que estamos vivendo, esses momentos de pandemia, em que a tendência maior é de perturbação mental e desequilíbrio da nossa vontade, perda da nossa vontade, adoecimento da nossa vontade, que pode ser simbolizada na contemporaneidade através dos transtornos depressivos, como sendo uma fuga, uma busca de todas as formas, de todas as maneiras de não estar no mundo, símbolo da depressão, como sendo o esvaziamento, em muitos casos quase que total, do poder da vontade. Mesmo a presença dos bons espíritos, nesse momento de perturbação em que nós estamos, nós podemos criar dificuldades cada vez maiores para que os espíritos bons tenham acesso à nossa mente, ao nosso coração. E aí é que está a grande questão. Como o nosso planeta ainda é um planeta de provas e de expiações, como nós também aprendemos com o Espiritismo, ora, ele ainda alberga não só encarnados desequilibrados, mas também uma quantidade muito maior de desencarnados em desequilíbrio. E se nós não sintonizamos com os bons, naturalmente, que nós vamos criar espaços de sintonia para aqueles que são desequilibrados. E se isso é feito, o poder positivo da nossa vontade vai se tornar cada vez mais tênue, pueril e, em muitos casos, se perder quase que totalmente. Porque nós estaremos fazendo um vínculo emocional, espiritual e de pensamento com mentes tão ou mais perturbadas do que a nossa própria. Daí a necessidade que temos de fazer uma vigilância constante. É aquela mensagem do Mestre Jesus, que nos orientou há muito tempo atrás a respeito justamente do orar e vigiar. Porque através desse movimento, nós faremos constantemente um movimento de reflexão pessoal, de autorreflexão. E nesse movimento de autorreflexão, nós estaremos muitas vezes pensando no que estamos pensando, pensando no que estamos fazendo e pensando no que estamos com vontade de fazer. Quando nós fazemos esse exercício muito simples, nós começaremos a perceber, por exemplo, a presença de determinados pensamentos que divergem das nossas habituais vontades. E graças a esse exercício de introspecção, começaremos a entender o seguinte: opa, tem alguma coisa estranha aqui. Esse pensamento, essa ideia não é minha. Não é comum com o meu modo de vida, com o meu modo, a minha maneira de pensar. Se não é meu, de onde é que veio? De onde que está vindo? Qual a função dele? E aqui não significa fugir dele a toda custa, não. Pelo contrário, é uma busca de entendimento a respeito do que está presente em nós, porque mesmo não sendo nosso originalmente, ele passa por nós, se passa por nós também nos pertence. Então, é um movimento de análise a respeito da seguinte questão: o que esse pensamento que está me parecendo estranho quer me dizer? De onde é que vem? Eu tenho que aprender alguma coisa com ele, inclusive para que eu consiga efetivamente me desvincular desse tipo de pensamento. Muitas vezes temos sonhos que nos fazem despertar pela manhã em um estado de angústia, de perturbação, de mau humor, e nos perguntamos: esse sonho, ele vem do nosso inconsciente ou ele faz parte de algum tipo de contato espiritual, como nós aprendemos com o espiritismo? Muitas vezes os nossos sonhos não são sonhos do inconsciente, são sonhos de encontros espirituais. E se nós estamos em um momento de invigilância, muitas vezes, esses sonhos não são do inconsciente, não.
Muitas vezes esses sonhos são, sim, encontros espirituais desequilibrados. Basta analisar, por exemplo, um outro livro importantíssimo da codificação kardeciana, chamado O Céu e o Inferno, onde Allan Kardec vai descrever essas questões muito bem, mas também é o livro dos médios. Então, muitas vezes, não sendo um sonho do nosso inconsciente, será um encontro espiritual. E desses encontros espirituais, muitas vezes, nós, infelizmente, nos vinculamos com mentes perturbadas e desequilibradas, que, quando despertamos pela manhã, alteram o nosso humor por esse contato, que pode ter ficado somente naquele momento em que nós nos desprendemos do corpo físico através do sono, mas pode seguir conosco ao longo do dia, em uma sintonia perturbadora, alterando o poder da nossa vontade, inclusive gerando, como eu me referi anteriormente, processos de tristeza, tristeza profunda, que, se não for cuidada com a devida atenção, levando a processos depressivos, como todos nós conhecemos da literatura espírita. Então, daí a importância de estarmos atentos a esse movimento interno que vai interferir e vai influenciar diretamente no poder da nossa vontade. É tão interessante pensar nisso, porque isso nos leva a reflexionar a respeito do que podemos fazer a esse respeito. E, por exemplo, a própria autora da obra Obsessão e Desobsessão, Sueli Caldas Schubert, ela vai nos dizer o seguinte, que modificar o estado mental significa arejar a mente através de estados mentais sadios, ou seja, aqueles que têm uma função mais otimista, mais edificante. Mas, convenhamos, amigas e amigas, só consegue perceber isso a pessoa que está mais acostumada a uma autoinvestigação. Se nós vamos para o mundo com a ideia de que somos somente matéria, ou mesmo sendo espíritas, mas nos esquecendo dessa importante relação espiritual constante, nós terminamos nos afastando desse tipo de reflexão e deixamos de entender que é de fundamental importância analisarmos no que estamos pensando, no que estamos sintonizando, com o quê e com quem. Porque a própria Sueli Caldas vai nos dizer que a vontade é aquilo que tende a realizar um verdadeiro comando geral da nossa existência. Então, o que você tem escolhido? É um momento interessante que cabe a seguinte pergunta, né? O que você tem escolhido? O que você tem pensado? O que você tem construído? Se fizermos, por exemplo, a seguinte reflexão. Nos últimos meses, né, nas últimas semanas, o que mais tem estado presente nos seus pensamentos? E para muitas pessoas que eu atendo, muitas mesmo, é o já referido estado de pessimismo. E muitas vezes, conversando, atendendo a essas pessoas, eu pergunto, por exemplo, você assiste jornal, telejornal, lê notícias das redes sociais, da internet, voltados para a pandemia, para essas coisas todas que estão acontecendo? E muitas pessoas me dizem que sim. Algumas delas, inclusive, tentam assistir todos os telejornais, como se fossem até jornalistas. E às vezes eu pergunto, você é jornalista para ter que ficar acompanhando todas as notícias a tempo e a hora? As pessoas muitas vezes, amigas e amigos, não entendem que toda notícia ela é portadora de um significante emocional. E se a pessoa não atenta para o teor das notícias que andam assistindo, vão, inevitavelmente, sintonizar com um grau de pessimismo cada vez maior, um pessimismo galopante. Porque dizem, poxa, está sempre morrendo mais pessoas, morreu mais um. A notícia presente, aquela que vige no momento social atual, é de morte, somente de morte. A pessoa entra no movimento de que a morte é o que está presente somente no contexto social. Sim, é uma realidade, nós não estamos negando isso.
Essa não é a questão primordial que levantamos aqui. A questão primordial que levantamos aqui é com que você está sintonizando, com que tipo de notícia e como essa notícia naturalmente interferirá no poder da sua vontade, no seu livre-arbítrio, no seu estado de humor. Porque as notícias, como um todo, como eu me referi, elas carregam, sim, um significante emocional. Se nós não estivermos atentos a isso, nós seguiremos nesse grau de pessimismo, onde está tudo ruim, onde só tem coisas ruins, onde não tem nada para comemorar, não tem nada que me alegre, e, naturalmente, abrimos as portas para uma interferência espiritual perturbadora nesse mesmo nível, o que para nós é muito mal. Eu li no introito do nosso encontro de hoje, no item 340 de O Livro dos Médiuns, onde Allan Kardec deixa muito claro que não só as pessoas, mas as sociedades, elas vivenciam interferências espirituais. Não só as pessoas, mas também as sociedades. Não seria bem o caso do que está acontecendo atualmente? E se isso é uma verdade, se nós, que já temos acesso a esse tipo de informação, se nós não fizermos um movimento atento e consciente de mudança desse status de vivência atual, como ficaremos também nós, que já temos essas informações? Daí a necessidade de escolhermos melhor com o que nós sintonizamos para que a nossa vontade ela seja redirecionada para aquilo que há de mais positivo. Isso me faz recordar, por exemplo, voltando a Emmanuel e voltando ao livro Pensamento e Vida, quando ele vai dizer de uma forma muito, muito clara, mais ou menos assim, que a vontade é como um botão. E é acionar esse botão que vai decidir o movimento ou a inércia da nossa vida na existência, diz Emmanuel nesse livro. É como se fosse um botão, ou seja, é aquilo que aciona o nosso movimento, é aquilo que aciona os nossos projetos, aquilo que faremos no mundo. E se não for positivo, se não for minimamente equilibrado, tendência é que seja perturbador, desequilibrador. É justamente aquilo que nós deveremos estar atentos, a fim de não sintonizarmos com esse estado de perturbação. As pessoas me falam, Marcelo, mas eu já tenho perdido as esperanças porque está tudo tão ruim e eu não vejo sinais de melhora. Do ponto de vista espírita, nós não deveremos nos iludir. E aqui não significa dizer que somos pessimistas. Não significa dizer também que somos portadores de notícias ruins. Não. Mas nós não podemos nos iludir. Basta pensar nas 4 últimas obras do espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografia de Divaldo Pereira Franco, todas as 4 obras falando sobre a transição planetária. Eles são unânimes em dizer que nós ainda não chegamos ao fundo do poço. Nós ainda pioraremos. Isso não significa dizer, repito, que nós somos pessimistas. Significa dizer que precisamos ser realistas. E para que esse realismo, no sentido de entender que as coisas ainda piorarão um pouco? Significa dizer que esse é, por si só, um motivo a mais para nós estarmos atentos às nossas escolhas, ao poder da nossa vontade. Se os espíritos esclarecidos, os espíritos bons, se os espíritos instrutores da humanidade nos dizem que ainda pioraremos um pouco pelo grau de ignorância que todos nós ainda temos em nós, deixando o planeta desse jeito, deixando a natureza tão destruída desse jeito, se nós ainda estamos nos destruindo a ponto de quase que não nos diferenciarmos dos animais selvagens em plena savana, é natural que o planeta ainda sofra todos esses movimentos de perturbação. Não há como ser diferente, porque não há uma mágica nesse processo. Então, eles nos dizem que a situação ainda vai se complicar. E como se não bastasse esse pensamento, essa informação, para que nós pudéssemos aprender a disciplinarmos a nossa mente,
e cairmos, talvez, num viés de que esse é um pensamento, uma mensagem espiritual sem maior valor? Basta pensar no que aconteceu algo recentemente com a última pesquisa da Organização Mundial de Saúde. Há cerca de poucas semanas, a OMS divulgou o novo balanço feito no mundo inteiro a respeito da saúde. E o Brasil, minhas amigas e meus amigos, mais uma vez, porque já era antes da pandemia, e com a pandemia só fez mostrar-se ainda no ápice dos casos de transtorno de ansiedade. Poucas pessoas sabem ou se dão conta disso. Mas o Brasil é campeão no mundo em transtorno de ansiedade, segundo pesquisa da Organização Mundial de Saúde. Como se não bastasse isso, está batendo recorde na utilização de medicações psiquiátricas, batendo recorde na utilização de medicações analgésicas. Então, basta esta análise da OMS do ponto de vista da vida material para denotar claramente que nós não estamos indo muito bem. Que fique claro que para as pessoas que precisam de um acompanhamento psiquiátrico, uma informação como essa não significa dizer que elas não devem buscar, por exemplo, o referido atendimento psiquiátrico. Pelo contrário, a psiquiatria está no mundo para isso, as medicações estão no mundo para nos auxiliar. A questão não é essa. A questão é a sinalização de como nós estamos indo muito, muito mal do ponto de vista da nossa saúde integral. E sem percebermos, nós não estamos atentando para a importância do poder da nossa mente. Vejamos bem, eu escrevi 2 livros com essa temática, falando sobre ansiedade. Nesses 2 livros, eu sugeri possibilidades terapêuticas que possam nos auxiliar a redirecionarmos o poder da nossa vontade. O primeiro livro, Ansiedade e Atualidade, o segundo livro, Ansiedade e Serenidade. Proponho ali algumas atitudes terapêuticas para nos ajudar a todos a sintonizarmos com aquilo de mais positivo nós poderemos, redirecionando a nossa vontade para que ela seja empoderada. Então, eu mencionei ali coisas muito simples que qualquer um pode praticar no seu dia a dia, como, por exemplo, a meditação. Meditação essa, inclusive, já utilizada pelo nosso SUS, Sistema Único de Saúde. As práticas meditativas, as práticas de yoga, já são comprovadamente utilizadas por favorecerem muito bem a nossa retomada de saúde integral, ao redirecionamento da nossa vontade para estados maiores de equilíbrio, de saúde integral. Outras práticas, ali são utilizadas o reiki, a acupuntura, diversas possibilidades que nós poderemos nos fazer para, de alguma maneira, direcionarmos a nossa vontade não para o estado de pessimismo que vige atualmente, mas para o estado de otimismo ou de esperança consciente, não uma esperança mágica, como se de repente, depois que passasse a pandemia, como dizem algumas pessoas, tudo fosse ficar melhor. Escuto isso. Pessoas têm me dito, Marcelo, eu sei que depois da pandemia as pessoas estarão melhores, as pessoas estarão conscientes, estarão se respeitando. Ora, convenhamos, não é? Esse é um otimismo completamente distante de qualquer grau de racionalidade. Não haverá uma mudança desse jeito, uma mudança dessa monta tão rápida assim. Não, pelo contrário, os problemas continuarão aí presentes. Muitas pessoas, sim, despertarão, porque tiveram a oportunidade de redirecionar a vontade nesse momento tão difícil que estamos vivendo, entendendo que essa dificuldade tem um sentido, olham para si próprias e começam a realizar modificações positivas a fim de não seguirem nesse grau de perturbação intensa que vige na sociedade atual. Mas convenhamos, um pouco de racionalidade, como inclusive nos orienta Allan Kardec, nos mostrará que não haverá uma mudança rápida assim. Esse é um pensamento mágico, como nós chamamos em psicologia, em psicoterapia.
Pensamento mágico é aquele em que a pessoa diz assim: olha, eu não posso falar de assalto porque vai que eu saia na rua e seja assaltado, assaltada. É um pensamento mágico, é um pensamento infantil. Olha, eu não vou falar de espíritos perturbados, não, para que eu não sintonize com eles. É um pensamento mágico, é um pensamento infantil. Não se trata disso. Quando nós falamos que após a pandemia haverá uma mudança e as pessoas estarão melhores, o mundo estará melhor, também faz parte de um pensamento mágico. Ora, o Espiritismo nos ensina que não será assim. Haverá ainda um momento longo, relativamente longo, de desafios grandiosos, mas que se nós, já sabendo dessas informações, compreendemos que não haverá uma mágica e as coisas mudarão repentinamente, compreendemos, por outro lado, que cabe a nós, de nossa parte, fazermos um movimento de mudança. Essa é uma das orientações que eu procuro desenvolver no livro, o segundo que eu escrevi, Ansiedade e Serenidade. Quais são as atitudes que nós, individualmente falando, poderemos ter, nos auxiliando a redirecionarmos a nossa vontade para o nosso crescimento integral? São atitudes muito simples, muitas vezes, mas da mais alta importância para que nós não sintonizemos com a perturbação e, pelo contrário, sintonizemos com aquilo que pode ser considerado como algo que nos traga um estado maior de equilíbrio e saúde integral, que reverbere em nossas vidas como sendo algo que nos chame a atenção para a reflexão da nossa vontade, inicialmente, e, em segundo lugar, para a seguinte reflexão: o que é que eu posso fazer efetivamente para modificar esse estado? Nem que seja aos poucos, dando ali os primeiros passos, porque também não adiantará desejarmos realizar mudanças rápidas em nossas próprias vidas. Pelo contrário, para tudo é um passo a passo. Pensar diferente, volto a dizer, é sintonizar com o grau de pensamento mágico infantil que não cabe. Nós teremos que construir a nossa existência a cada dia. Quando nós visualizamos o momento final de desencarnação, como ocorreu com Sueli Caldas Schubert, como eu me referi no início do nosso encontro de hoje, teremos que olhar essa desencarnação a partir da trajetória, o que nos leva a entender que o principal não é a chegada, não é a desencarnação, não é voltar para a vida espiritual, é aquilo que estamos construindo ao longo da nossa existência. Marcelo, você está querendo dizer com isso que nós deveremos adotar uma atitude de santos e santas, de anjos, não é? Como se nós não tivéssemos problemas interiores, problemas a resolver. É óbvio que não se trata disso. Pelo contrário, se trata de sintonizar com aquela conhecida e famigerada música brasileira que diz mais ou menos assim: levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Ou seja, nós nos equivocaremos diversas vezes. Não há problema nisso. A reencarnação, ela funciona a partir desse princípio. A pessoa acerta, a pessoa corrige. A pessoa cai, a pessoa levanta, a pessoa tenta corrigir. Mas, como em uma única encarnação ela não consegue dar conta de tudo, então voltamos, necessitamos de outras encarnações a fim de nos aprimorarmos, aprimorando, sobretudo, a nossa vontade. Então, se o mais importante não é analisarmos o fim, mas a trajetória do espírito, temos que pensar em como estamos fazendo as nossas escolhas no dia a dia das nossas vidas. Temos que pensar de que maneira estamos aplicando a nossa vontade. E isso não significa, portanto, nos tornarmos santos, santas, não é isso. Nos equivocaremos, é natural e importante que aconteça, mas devemos olhar para os nossos equívocos um desejo profundo de melhoria, mas nos perdoando sempre em um grau de alto amor que nos permita sempre seguir em frente sem culpas, porque a culpa definitivamente não nos ajuda em nada. Fazendo esse movimento de introspecção cada vez maior, nós teremos cada vez mais condição de analisarmos
o teor dos nossos pensamentos, a qualidade dos nossos pensamentos e, sobretudo, como estamos aplicando o poder da nossa vontade. Tendo isso em mente de uma forma mais consciente, teremos maiores condições de redirecionar a nossa vontade e fazermos projetos médio, curto, longo prazo. Fazermos projetos onde possamos criar o passo a passo, quanto tempo levará, quais são os desafios interiores que deveremos movimentar em nós a conquista desses projetos, sempre lembrando que, para além do corpo físico, apesar de encarnados, e que isso é muito importante, mas que, para além de tudo isso, somos espíritos. Então, já que somos espíritos e que voltaremos à vida espiritual, deveremos construir a nossa vida dia a dia, para que quando chegue o final da nossa jornada, mais cedo ou mais tarde, possamos retornar com uma sensação espiritual de que nós efetivamente conseguimos, pelo menos na maior parte das vezes, aplicar o poder da nossa vontade para o bem, para o nosso bem pessoal, para o nosso crescimento espiritual, mas também para o bem social, porque não há ninguém, definitivamente ninguém, que não possa fazer alguma coisa mínima também pela sociedade. Então, minhas amigas e meus amigos, eu espero que com essas simples e rápidas reflexões eu possa de alguma forma ter contribuído para a propagação do pensamento espírita, para a importância do estudo de toda a obra da codificação espírita, o Livro dos Médiuns, eu citei aqui o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, e tantas outras obras que fazem parte do contexto dessa nossa vinculação espírita, que é tão importante e que nos traz possibilidades grandiosas de nos tornarmos efetivamente melhores, vencendo as nossas más inclinações, seguindo em frente e avançando sempre. Espero, então, que possamos redirecionar o poder da nossa vontade para efetivamente construirmos uma vida pessoal e social cada vez melhor, muito embora os desafios que todos nós temos pela frente. No mais, um grande abraço e até um próximo encontro, queridas e queridos. É com vocês, eu passo a palavra. Obrigado, Marcelo. Você sempre com sua gentileza nos trazendo essas reflexões tão importantes sobre temas tão importantes, tá? E esse é bastante pertinente. Ô, Marcelo, aproveitando a sua ilustre presença aqui entre nós, antes de encerrarmos propriamente, eu gostaria só de um comentário seu. Enquanto você falava, eu me lembrava o seguinte: existem alguns casos onde pessoas ficam tão perturbadas que até mesmo a vontade se acha enfraquecida. Tá? Nesses casos, não seria interessante uma ajuda de terceiros, né, de psicólogos, né, psicoterapeutas? Você poderia fazer um comentário nesse sentido aí? Posso, sim. Com a grande alegria que eu respondo a essa questão, Paulinho. Sabe por que com a grande alegria, meu amigo? Porque Allan Kardec fez essa pergunta aos espíritos. E sabe qual foi a resposta que os espíritos deram? Os espíritos disseram o seguinte, que sim, uma terceira pessoa, inclusive essa é a palavra utilizada pelos espíritos, viu, Paulinho? Sim, uma terceira pessoa pode sim auxiliar alguém que perdeu gradativamente o poder da vontade. Só que podem auxiliar sem, contudo, efetivamente conseguirem mudar a vida da pessoa, mudar a vontade da pessoa, se ela própria não fizer o movimento. Ou seja, o que é que eles querem dizer com isso, Paulinho? E amigos e amigas que estão nos escutando, temos que minimamente fazer um movimento de autoauxílio. É simples entender o que é que os espíritos quiseram dizer. Amigas e amigos, eu estou doente. Se eu não fizer o movimento de buscar um médico, uma médica, um especialista, seja lá em que área for, e alguém, somente alguém, uma terceira pessoa, Paulinho, como você usou na palavra da pergunta, como os espíritos usaram, né? Se uma terceira pessoa quiser fazer isso comigo,
Como é que vai ser isso? Me recorda de um espírito dizendo-me, certa vez, Marcelo, não se pode ajudar a quem não quer ser ajudado. Um espírito me disse isso numa mediúnica. Não se pode ajudar a quem não quer ser ajudado. Então, temos que fazer minimamente que seja um movimento de autocuidado, de autocura. Porque se nós delegarmos isso para uma terceira pessoa, nós não faremos aquilo que nos cabe na condição de espíritos encarnados. Ninguém perde o grau de consciência totalmente, nos ensina os espíritos. Ninguém. Há em nós sempre algo que nós chamamos de livre-arbítrio. Mesmo que sejam flashes, momentos de lucidez. Mas, isso nos estados mais graves. Mas até chegar lá, existe todo um caminho feito. Devemos fazer a nossa parte. Devemos fazer minimamente, Paulinho, aquilo que nos cabe fazer em nosso benefício e em benefício social. Caso contrário, esperar que uma terceira pessoa faça isso por nós não vai funcionar. Os próprios espíritos nos ensinam a esse respeito. Então, vamos pensar, mesmo que sucintamente, já chegando no nosso final, vamos pensar que estamos com alguma problemática, por exemplo, de uma interferência espiritual. Busquemos um centro espírita, busquemos a terapêutica espírita, os passes, as palestras, os estudos. Esse é um movimento que a própria pessoa deve fazer. Agora, imagina, eu estou com uma problemática qualquer, obsessão, qualquer outra. Eu estou com uma problemática qualquer, eu falo assim, Paulinho, eu sei que você é espírita, você pode orar por mim, meu amigo? Você pode colocar o meu nome lá na reunião mediúnica? Ora, aí é muito fácil, não é? Mas é o pensamento mágico infantil. Maravilha, Marcelo, muito obrigado por essas reflexões tão esclarecedoras para nós, não apenas do GELAC, né, dessa casa que você é um parceiro, você é um irmão do GELAC, né? Sim. Não apenas para o GELAC, mas para todo mundo que assiste, né, as nossas reflexões doutrinárias. Eu volto aqui a fazer um convite, todas as segundas-feiras, às 8 horas, às 20 horas, né, a gente está sempre aqui nessas reflexões doutrinárias, sempre trazendo pessoas, trazendo temas importantes como esse que o Marcelo trouxe, Marcelo que é psicólogo, escritor, já fez bastante contribuições e faz bastante contribuições no movimento espírita. Então, Marcelo, mais uma vez, em nome do Grupo Espírita Luz, Amor e Caridade, essa casa que te ama e que certamente é recíproco, né? Os nossos agradecimentos, então. Então, aproveitando essa sua inspiração, eu gostaria que você fizesse uma prece de encerramento, que essa prece nos eleve, que nos sintonize assim com a espiritualidade superior. Tá? E eu Faço sim. já de cara eu vou me despedindo, então. Boa noite a todos, muito obrigado. Obrigado, Marcelo, mais uma vez, e até uma próxima, então. Até uma próxima, querido. E só complementando, Paulinho, como eu te falei, a respeito dessa questão. Questão 475, questão 476, questão 477 de O Livro dos Espíritos, para pensarmos a respeito dessa interferência de terceiros, fazendo muitas vezes como se fosse possível aquilo que a nós nos cabe. Então, fica aí as indicações de O Livro dos Espíritos, essas referidas questões, tá? E agora vamos à nossa oração de término das nossas atividades. Amigos espirituais, agradecemos a oportunidade de reflexões mais aprofundadas que tivemos. Como é bom pararmos alguns minutinhos que sejam das nossas atividades diárias no campo material para sintonizarmos com as questões de ordem espiritual, porque isso diz respeito a todos nós espíritos que somos. Sendo assim, agradecemos e rogamos que, se possível, fiquem um pouco mais conosco e nos ajudem, apesar das nossas dificuldades interiores, a vencermos-nos a nós mesmos, a fim de conquistarmos o poder da vontade mais intensa e voltada para o bem. Saúde e paz para todas e todos nós. Que assim seja.